Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Cimasa da Amazônia, aliada à Rede Cimasa Brasil, onde nós estaremos apresentando um assunto de extrema importância para a nossa região. Tão importante pelo fato de nós estarmos situados na região de maior biodiversidade do planeta. E, obviamente, que através do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª, a gente vai ter a oportunidade de abordar o tema atestado de sustentabilidade. E, para apresentar este assunto, eu chamaria o professor Takashi Yamauchi, que vai estar abordando esta temática. Lembrando a todos os presentes que este seminário, a qualquer momento, pode ser interrompido para as devidas indagações, ok? Antes, porém, nós queremos agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho por esta parceria e pelo fato de nos proporcionar levar essas informações tão importantes a todos nós. Queríamos também aproveitar para agradecer a presença do pessoal do IDAM, da Universidade Estadual do Amazonas, dos sindicatos de conferencistas, não é isso? E a todos os trabalhadores e funcionários aqui desta casa. Professor, por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Como foi mencionado, nós vamos fazer uma série de exposição de leis, situações. Tendo dúvidas, só levantar a mão e perguntar, tá? Não precisa ficar acanhado, não. Bom, o que é essa questão de sustentabilidade? Existe uma série de celeumas sobre esse tema. Muita gente fala tanto em sustentabilidade, coisa ambientalmente correto, ecologicamente correto, né? E quando a gente começa a ler sobre o assunto, começa a deparar numa situação esquisita. Né? Porque muita gente fala assim, não, vou ser ambientalmente correto, sou sustentável. Tá bom, o que você vai fazer? Né? Não vou jogar lixo na rua. Isso não é sustentabilidade. Né? Isso é obrigação seu não jogar lixo na rua. Não é isso? Eu vou plantar árvore. Tá bom, quantas árvores você vai plantar? Vou ver se eu planto umas 20 árvores. Né? Você sabe quanto uma pessoa precisa, quantas árvores precisa para neutralizar o passivo de uma pessoa? Vocês têm noção? No mínimo 47 árvores. Eu que sou pequeno, imagina um cara maior, com mais peso, um monte de coisa, quantas árvores tem que plantar. Né? Então, isso para neutralizar uma pessoa, a atividade de uma pessoa. E aí começa a ter toda uma discussão esquisita, porque a pessoa acha que fez alguma atividade desse processo, já está contando como se fosse sustentável. Né? Pior são aquelas pessoas que ainda vendem créditos ambientais para poder pegar dinheiro das pessoas. Né? Então, é comum, por exemplo, numa companhia aérea, por exemplo, você compra passagem e fala assim, doa mais 50 centavos, né, para você neutralizar o seu passivo ambiental, que nós vamos plantar uma árvore para você. Você acha que numa viagem, uma árvore, isso vai resolver o problema? Nada disso. Então, existe uma bagunça sobre essa orientação. O problema não é só a bagunça, a má interpretação do processo. Existe todo um regulamento e leis que foram criados para isso. E o pessoal não leu isso. E aí começa toda a dificuldade. Então, quando o governo estabeleceu esse procedimento de sustentabilidade, questão ambiental, não só por parte do governo, mas tem todas as empresas, nós temos que fazer isso. Então, com isso, foi criada uma série de leis e normatização sobre isso. E no caso especificamente do Brasil, que o Brasil tem acordos internacionais com a ONU
tem o compromisso do milênio, da ONU, um monte de coisa. Então, foi feito todo um acordo mundial. Então, começa com uma norma brasileira, existe uma normatização no Brasil, de um órgão chamado ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Dentro dela, então, foi feita uma norma inicial no processo, que é chamado de NBR 16.001, Norma Brasileira de Responsabilidade Social. Isso aqui saiu no ano de 2004. Depois teve a 16.002, que é como é que se prepara a equipe de auditoria. Como que tem que ser preparados os profissionais que vão compor esse processo. E depois tem a 16.003. Como é que nós vamos certificar o processo? Existe uma certificação de responsabilidade socioambiental que iniciou o processo em 2004, está por todo o Brasil. Além desse processo, como a norma chama-se balanço socioambiental, então trata-se de uma norma de contabilidade. Então houve um acordo com resolução CFC, Conselho Federal de Contabilidade, que estabeleceu a norma chamada 1003 de 2004. Essa resolução aqui originou numa norma chamada NBC T15. Então, essa é a norma brasileira de responsabilidade social, que é chamada de balanço social e ambiental. Como é uma norma de contabilidade, essa norma aqui estabeleceu essa forma. Então, existe a norma da ABNT e tem a norma da Conselho Federal de Contabilidade. Com isso, essa norma aqui estabeleceu o seguinte: como é que nós vamos avaliar se a empresa está corretamente com a questão ambiental e social no processo? Essa norma aqui tem um ponto importante que é o primeiro item do processo, que é a questão de como é que a empresa demonstra se houve distribuição de riqueza para os seus funcionários ou não no processo. Esse questionamento que trouxe a gente na organização aqui, juntamente com o Tribunal Regional de Trabalho, para que pudesse ser abordado aqui dentro dessa casa. Por quê? Hoje tem muitas decisões trabalhistas que estão ocorrendo hoje, no Brasil inteiro, não é só aqui, que está sendo feita rescisão trabalhista sem respeitar a Constituição Federal. Isso é, o trabalhador não lê a Constituição, então não se manifesta. O sindicato trabalhador também, que deveria ler a Constituição, também não manifesta o processo e acaba passando, fica passando o sistema como se nada houvesse. O que é isso? Constituição Federal, artigo 7, inciso 11. Todos os funcionários no Brasil têm direito à participação de resultados das empresas. Não é somente as empresas de regime de lucro real ou acima de 100 funcionários, coisa parecida. Todos. Bem entendido. Essa normatização de contabilidade deixa bem claro que não é só os funcionários sedentistas. Aqueles autônomos que prestarem serviço a ela e as empresas que prestarem serviço àquela organização. Então, não está falando só ser elitista no processo. Então, toda empresa, quando contratar algum autônomo, quando contratar algum terceirizados, também tem direito à participação. Onde está sendo feito isso? Lugar nenhum. O que existe no máximo é a participação de lucro que PL foi feito no processo, uma legislação para isso, e ficou parado ali no processo. E nenhum terceiro ou autônomos tem direito a nada. Então, a norma de contabilidade disso aqui obrigou esse processo e foi marcado aqui um prazo de iniciar esse mecanismo. Como foi feito em 2004 a resolução,
ela ficou acordado que entra em vigor a partir do 1º de janeiro de 2006. Olha a data aqui, ó. Nós estamos em 24. Quem está obedecendo isso? Deu bem? Vocês podem achar que essa situação aqui onera a empresa, vai aumentar o custo da empresa. Não. O governo fez com que, se você fizer essa ação aqui no processo, para que não onere, né, o custo do produto, da produção de uma empresa, comércio, o que for, foi feita uma legislação chamada renúncia fiscal, que se esse ato aqui for pago via uma associação, esse valor é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da empresa. Olha só. Então não adianta falar que o custo do Brasil é caro. Não. Quem não sabe fazer isso, não obedece isso, está pagando imposto de renda a mais e está deixando de cumprir as obrigações sociais e trabalhistas que a empresa devia estar fazendo. Então a norma de balanço socioambiental, a norma da ABNT, deixou bem claro, as atividades de benemerência, assistencialismo, filantropia não é responsabilidade. A responsabilidade é o cumprimento total de todas as legislações vigentes no Brasil com que as empresas têm que ser cumpridas no processo. Então hoje é uma confusão desgraçada, imaginando que a pessoa que está participando de campanha, cesta básica, um monte de coisa, donativos, que nem agora, por exemplo, está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o pessoal deu donativo, um monte de coisa, está achando que com isso já comprou, a gente brinca assim, passagem para o céu. Não é nada disso. Em função dessa situação, o governo também estabeleceu leis para fazer medição. E essas legislações não são leis originárias brasileiras. Então, começaram a surgir uma série de legislações, uma delas é o chamado de Plano Nacional de Mudança do Clima. Já ouviram falar nessa legislação, não é? É uma lei federal, 12.187/09. Em 2009, o Brasil tinha feito um acordo em Copenhague sobre a questão da mudança climática. Então, o mundo inteiro, signatário do ONU, assinaram esse acordo para o mundo inteiro. Isso é, se comprometeram que as empresas brasileiras, de 2010 a 2020, iriam fazer uma redução de emissão de gases, consumo de água e energia em 36,1% aqui. Isso foi definido nessa lei em 2009. Só que 2020 passou, ninguém cumpriu, ninguém cobrou, né? Que nem aquelas leis que pega ou não pega, né? Ignoraram o processo. Só que como essa lei não é originária da lei dos políticos brasileiros, e sim de acordos internacionais, o acordo de Copenhague não foi cumprido, houve uma renegociação desse acordo na França e foi definido que com a data base 2010 a 2030 agora aqui, a meta seria 43% de redução. Então aqui confirmou esse processo aqui, partindo daqui. Como é que vou medir isso? As empresas já deviam estar medindo aqui em 2010 aqui, já que o balanço socioambiental saiu em 2006 aqui. Nós já era para ter essa informação. Mas como não tinha multa nem nada a fazer balanço socioambiental, ninguém se preocupou. Não vai ter multa, larga a mão, não precisa fazer essa porcaria não. É um trabalho a mais na contabilidade, então deixa de lado. Passa esse negócio, não tem multa mesmo. Tal. E a turma ignorou. Né? Professor, quando o senhor faz esse tipo de colocação, entendo eu como amazônida, nós teríamos que ter a obrigação de sair na frente desse processo. Sim. E nós não estamos fazendo isso? Não, infelizmente não. Bom, ou seja, era para nós sermos o protagonista devia e ser corremos o risco de ser o coadjuvante do coadjuvante. E vocês teriam a condição de ser primeiro e seria o maior beneficiário, seriam vocês aqui, o Estado da região da Amazônia legal no processo.
que aconteceu? Nessa legislação aqui, tem um item esquisito que começou a nortear o processo. Qual que é? Assim, artigo 11 dessa lei me fala o quê? Setores obrigatórios, olha só a legislação, tá? E são setores que são obrigatórios e são itens preferenciais para licitação. Olha só como foi escrito, tá? Quais são os segmentos? Transporte, tudo quanto que é transporte, terrestre, fluvial, aéreo, ferroviário, o que for, não interessa. Setor transporte. As indústrias de transformação, vocês estão cheios aqui, não é isso? Construtoras, está cheio também, não tem? Tá? E pessoal de serviços de saúde. Essas áreas são obrigatórias a demonstração disso aqui e preferência nas licitações. Esse processo aqui, na antiga lei de licitação, que era a 8666 de 93, seria o artigo 3º que tem essa recomendação. Na nova legislação de licitação que entrou em vigor esse ano, a 14.133, de 21 aqui, está no artigo 5 e 26. Então, ele repete a mesma coisa. Então, para que esses dois documentos aqui fossem validados, uma vez que isso aqui é uma lei, eu preciso de um decreto para regulamentar esse processo, então foi feito um decreto federal chamado 7746 de 2012, que chamou de atestado de sustentabilidade. Aqui deu o pontapé final no processo. Professor, quando o senhor aborda esse assunto envolvendo a 866 e que se faz necessário a apresentação desse atestado de sustentabilidade dentro desses segmentos, isso seria uma oportunidade da empresa poder largar na frente e usar dos benefícios desse atestado em prol do seu segmento de trabalho? E olha o que foi escrito aqui. Se por acaso você está participando de uma licitação, né, e você não ganhou, porque seu preço era mais caro, mas o seu concorrente com menor preço, ele ganhou. Mas se ele não tiver o atestado de sustentabilidade, seu preço pode estar até 20% acima do seu concorrente e o contrato é seu. Checkmate. Bom dia, professor. Bom dia. Professor Takahashi, a pergunta é a seguinte: teria que estar solicitado no edital? Não porque ela regulamentou esta lei aqui, ó, em 2012. Então, independentemente de estar no edital ou não, você pode se prevalecer Exatamente. pela lei. Só que muitas empresas que têm um atestado de sustentabilidade, eles pedem para a gente fazer para poder participar da licitação e anular o seu concorrente. Por quê? Não precisa estar no edital nem nada. Você, vamos supor que está no primeiro lugar, você não tem um atestado, você ganhou a licitação, você tem 2 dias para poder assinar o contrato, não tem? Nesse período eu posso recorrer e falar, pode cancelar ele, porque está aqui a lei, ele não tem o atestado e eu tenho. Eu tenho uma empresa de limpeza. Sim. Conservação. Também CNPJ. Sim, lógico. Limpeza e conservação. Todo CNPJ. Todo CNPJ. É. Mesmo sendo Simples Nacional também. Sim, não tem problema. Perfeito. É qualquer CNPJ. Professor, só completando o que o colega questionou, é o seguinte: os departamentos de licitações, tanto do município, do Estado, como da União, eles são sabedores dessa questão? Porque Infelizmente não. Não. Infelizmente não. A quem compete essa divulgação e cobrar essa questão junto a essas comissões licitatórias, professor? Quem deveria estar vigiando esse processo aqui chama-se Tribunal de Contas, já que o Tribunal de Contas que é o final do gargalo da triagem do processo. É o órgão fiscalizador maior, então. Também não sabe.
Vamos lá. Bom dia, professor. Eu sou do IDAM, que é o órgão oficial de ATER do Estado do Amazonas. Isso. Em relação à questão do atestado de sustentabilidade, hoje, né, pelo órgão, enfim, para submeter projetos, né, contratos, né, e convênios, hoje os ministérios, hoje não, na verdade já há bastante tempo, eles pedem esse atestado, né, das empresas, das instituições, e é quando a gente apresenta. É claro que, e aí eu vejo que, além do tribunal, os próprios ministérios, os próprios instrumentos, né, de submissão, de que seja projetos das empresas, eles já têm que vir na sua diretriz esse atestado de sustentabilidade. Seria recomendado. A recomendação no início do processo. Exatamente. É um checklist. Então, logo no início do processo, o primeiro documento tipo assim, que se submete é o atestado de sustentabilidade. Se você quer ser meu fornecedor, então, por favor, me apresente o balanço socioambiental. É isso mesmo. Obrigada. As grandes empresas estão fazendo isso já, tá? Já. Então, quando você vai para cadastramento de grandes fornecedores, lá pelas tanto de formulário que tem para preencher, um dos itens está lá perguntando, tem balanço socioambiental? Aí, muitas vezes, a pessoa faz a confusão e apresenta o relatório social e ambiental. Não. É o balanço que é a norma contábil, tudo bem? Correto. Tá? É isso mesmo. Só para ter uma outra ideia, por exemplo, o governo, sabendo dessa exigência internacional no processo, fez o quê? Foi feito um acordo com os bancos, todos os financiamentos de pessoas jurídicas, tanto na atividade industrial, comercial, rural, tanto faz, ela também tem que ter o balanço socioambiental, tendo formulário. Se você não preencheu, não apresentou, você tem financiamento comum. Agora, se você fizer um X ali, apresentou o T15, você tem subsídio no seu financiamento, como prêmio, né? Entre 2% até 5% do valor financiado. E conforme o prazo, ela tem uma prorrogação de mais 15% para você pagar o financiamento. Tá? Professor, então, no caso de uma multinacional, seja lá de onde, de uma Alemanha, por exemplo, essas empresas multinacionais, então, obrigatoriamente deveriam ter, já que eles nos cobram a questão ambiental, esse atestado. As empresas instaladas no Brasil, no CNPJ no Brasil, que tem que ter. Tá? Bom, agora, o que aconteceu com o decreto? Então, eu tenho aqui as leis do Plano Nacional de Mudança Climática, tem um decreto que regulamenta isso, e ela fala que tem que ter atestado. Esse atestado, para que tenha validade no processo, o decreto fala o quê? O atestado tem que ser concedido pelo Conselho de Políticas Públicas local ou entidades credenciadas. O que é isso? Nos municípios, tem o Conselho Municipal de Saúde, Educação, Meio Ambiente, tem vários conselhos municipais, não é isso? Mas, normalmente, falta no município o Conselho de Políticas Públicas. Isso o presidente de cada um desses conselhos deveria formar o Conselho de Políticas Públicas. E esse conselho que teria o direito de dar o atestado no processo. Para dar esse atestado aqui, tem que obedecer aquela norma da ABNT, a 16.002 aqui, que é a equipe de auditoria, que tem que fazer um curso complementar para poder estar habilitado para poder fazer o atestado. Esse curso aqui é oferecido gratuitamente e não tem qual profissional que pode fazer, não. Qualquer pessoa que tenha segundo grau completo, elas podem fazer esse curso. Por exemplo, nós temos um sistema nosso gratuito que a pessoa pode se inscrever e pode participar do processo, tá? Então, existe isso. Então, esse decreto, essa norma aqui é a equipe, tá? Bom, o que nós estamos fazendo? Pela falta de documentação, pela falta de interesse do poder público no processo, nós começamos a fazer o credenciamento de organizações. Por que nós podemos fazer isso, né? Eu sou o relator da norma brasileira da ABNT, nessa questão socioambiental
daqui no Brasil. E também sou relator da norma internacional chamado ISO 26000. Então, existe uma norma internacional que tudo que nós estamos tratando aqui não é uma coisa de invenção brasileira. Então, isso foi acordado no mundo inteiro. A ISO 26000 começou o trabalho no ano de 2002 e ela terminou em 2010. 8 anos de trabalho foi feito ao redor do mundo para que pudesse fazer uma normatização que pudesse servir em qualquer país no mundo inteiro. Cada um dos países respeitando o seu meio ambiente, sua cultura, né, suas tendências sociais e ambientais local no processo. Então, foi feita uma guia geral para que fosse feita uma linguagem única. Então, com isso, essa normatização brasileira da ABNT aqui e a T15, que é a norma de contabilidade, elas são oriundas desse norma internacional. Então, com isso, não é uma invenção brasileira, não foi a colocação de algum item por um capricho qualquer. Quer dizer, isso está sendo feito no mundo inteiro. Então, se o Brasil, as empresas brasileiras, não quiserem, né, trabalhar de uma forma correta no processo, respeitando essas normas, fatalmente vão sucumbir. Aqueles que cumprirem isso, conseguirem fazer o trabalho sobre isso, são as empresas que vão sobreviver no processo. Então, não adianta nada a empresa se mostrar bonzinho, que ele tem governança, que ele cumpre todos os requisitos, que ele não é contaminado por nenhuma ação partidária, política, coisa parecida. Não adianta nada fazer isso se não cumprir as leis e as normas brasileiras no processo. Professor, deixa eu aproveitar para particularizar um pouco esse assunto. Hoje o estado do Amazonas vive um momento importante. Nós temos a descoberta do potássio em Autazes e lá nós temos uma empresa mineradora que há de retirar esse minério. Ou seja, esta empresa, ela seria um dos alvos a ter este atestado de sustentabilidade? Não só o atestado, mas o próprio projeto de implantação, a própria postura empresarial no processo deveria estar baseado exatamente nessas normas. Automaticamente não iria provocar o impacto que está sendo provocado hoje na região. Tá vendo? Professor, só para me delongar um pouquinho mais, a gente sabe que hoje o município já começa a sofrer com esses impactos. Sim. Só para vocês terem uma ideia, o aluguel de casa lá foi lá para cima. Não se tem estrutura médica, transporte, moradia, enfim. Então, isso já seria uma das atividades dessa empresa, dentro desse contexto, sim, a contribuir perante essa sociedade? Porque, na verdade, se ela tivesse consciência da norma de responsabilidade, nunca chegaria a esse ponto. Né? Ao provocar essa situação, está comprovado que realmente não tem responsabilidade. Né? Essa é a questão. Tá? Nós estamos, esses dias, nessa reunião, discutindo com o pessoal lá em relação aos impactos no processo. Eu expliquei um caso que nós, inclusive, ajudamos a implantar uma empresa no município em Goiás, chamado Barro Alto. Um municípiozinho pequeno, nós estamos falando de 6 mil habitantes no processo, onde estava se instalando uma grande mina de níquel. E, com isso, haveria um impacto monstruoso, já que a própria planta industrial iria consumir algo em torno de 17 mil funcionários, 15 mil funcionários. Né? Imagina que a cidade tem 6 mil e iriam vir chegar uma empresa com 15 mil trabalhadores no processo. Lógico que ia dar um impacto total. Né? Então, o que a empresa fez? Antes de começar qualquer obra, qualquer ação no processo, ela fez um planejamento dos impactos que poderia causar. E aí negociou com o prefeito, logo de cara. Né? Quantas salas o senhor tem de aula? Né? Tem X, tá bom. Isso para a população agora. Para a população futura, vai precisar de mais X salas de aula. Então, eu vou construir para vocês. Saúde, o que você tem no hospital? Quantos leitos? Como é que é o negócio? Tal? Então, eu vou fazer uma ampliação hospitalar. E assim por diante foi feito nesse processo. Tá?
Professor, na verdade, assim, essas responsabilidades, né, dos municípios em relação ao atestado e outros relatórios, o senhor comentou que seriam de responsabilidade de uma comissão, né, de políticas públicas. Sim. Mas no plano diretor do município, não deveria estar programado, Não. enfim, acompanhado em relação a isso? Infelizmente, o plano, tanto o plano, assim como um outro instrumento importante, que é o orçamento participativo, infelizmente, são elaborados de uma maneira muito empírica e não tem a conotação socioambiental dentro da norma de responsabilidade, tá? Mas poderia ter dentro do plano? Deveria, do plano diretor, né? Exatamente. Então, nessa cidade que eu estou contando agora, por exemplo, um dos trabalhos que foi feito foi doado a esse município um plano diretor do município. O prefeito não tinha isso, entendeu? Que o município não tem, 6 mil habitantes, não está nem aí com o plano. Né? Então, o que aconteceu? Ganhou um planejamento do município. Com isso, o que aconteceu? Né? Tinha um único hotel lá, pensão, vamos chamar, vai. E o volume de gente que ia chegar lá não daria. Então, a própria empresa investiu no dono do hotel para poder aumentar o número de quartos, um monte de coisa, porque não tinha dinheiro para isso. Né? Tinha um único armazém na cidade, era um armazenzinho tradicional com uma portinha só e acabou. Não ia alimentar ninguém com esse processo, só aquela população que estava na região, que a maioria é rural, então muitas coisas nem compravam no armazém, já produziam por si só. Né? Simplesmente a empresa comprou uma área, fez um baita de um galpão para fazer um supermercado, sem necessidade do dinheiro do dono do supermercado, bem entendido. Isso porque foi criado no município uma associação em forma de uma agência de desenvolvimento econômico e social da localidade, e a empresa, quando está fazendo isso, ela não está fazendo isso de bonzinho só. Esse mesmo valor está sendo dedutível do imposto de renda da empresa. Então, em vez de pagar o dinheiro para o governo federal, aplicou na sociedade civil ali. Deu bem? Então, com isso, a cidade inteira recebeu infraestrutura, um monte de coisa. A coisa mais interessante e gozada que aconteceu com esse município foi quando o presidente da empresa chegou para o prefeito e falou: prefeito, nós vamos instalar um complexo lá, eu sei que vai causar muitos problemas, um monte de coisa, então me fala para mim o que você está precisando, ou o que você prometeu na campanha política que não deu para cumprir, né? Eu estou querendo te ajudar. Né? Aí o prefeito falou assim: meu sonho é fazer um chafariz. Aí o presidente da empresa, meu Deus do céu, que pergunta que eu fiz, né? Aí porque essa cidade deveria estar recebendo um subsídio muito grande do governo federal, uma vez que o projeto tinha sido aprovado em Brasília, um monte de coisa, que iria mudar a economia local. Então o governo federal tem verba para poder ajudar o Ministério da Cidade, um monte de coisa para fazer casas, um monte de coisa. E o prefeito não estava recebendo um centavo. Aí chegamos no prefeito e falamos: o que está acontecendo? Aí ele coçou a cabeça assim e falou: não, sabe o que é? Eu tenho uma dívida no INSS, um monte de coisa. Enquanto eu não tiver certidão negativa, o dinheiro está lá, mas não posso receber. Por que você não falou, pô? Bom, quanto que era a dívida? 2 milhões de reais, né? O cara queria um chafariz, mas não para resolver aquela porcaria da dívida, né? Então, a empresa acabou, através da associação, pagando a dívida, dando certidão negativa para poder receber o dinheiro, não é? Então, esse é um papel que a empresa está fazendo no processo. Quando ela foi fazer, por exemplo, no primeiro lote de casas que precisava fazer lá, ele precisava, para a empresa, algo em torno de 780 residências para os funcionários da primeira leva dele, no pessoal lá. Então, ele não fez 780, ele fez 3.000 casas. 1.000 ficou para os funcionários deles, 1.000 casas ficou por empresas terceirizadas, que vão ter problema também em moradia com os funcionários, e 1.000 deu para o prefeito doar para quem ele precisar para fazer a parte da assistência social. Doou, não é? Mas no sentido de não chegou e doou o terreno, a casa, para São Joaquim, Pedro, Dona Maria, coisa parecida. Não, nem para a prefeitura. Né?
A prefeitura faz a seleção das pessoas através do Conselho Municipal de Assistência Social e as pessoas vão morar na casa, eles vão poder morar 20, 30, 50 anos que queiram no negócio e vai pagar um aluguel simbólico. O aluguel simbólico é simplesmente R$10 por mês. Né? E toda a manutenção, toda a confecção da casa e da infraestrutura é da associação. Entendeu, né? Com isso, não precisou ninguém comprar casa nem nada. Né? Então, isso é uma ação de responsabilidade social quando a empresa tem interesse de fazer e quando tem a noção da responsabilidade, não só no sentido de explorar economicamente o município. Né? Essa mina, por exemplo, é similar a uma forma de exploração que está sendo feita aqui em Altazes. Ele é subterrâneo. Né? Então, o que ela faz? Ela tem que tirar o minério lá do subsolo, nós estamos falando de profundidade de 5, 7 mil metros de profundidade, traz para a superfície, tira a matéria-prima necessária e o resíduo no processo é devolvido outra vez no fundo para ficar no fundo lá depositado. Entendeu bem? Para não fazer montanha de aterro, de lixos, para não deixar isso. Entendeu bem? Então, você vê a empresa, não tem lixo lá. Como é que é? Essa mina está parada? Não, está funcionando, entendeu bem? Então, todo esse tipo de procedimento, a empresa tem que ter o cuidado. Aí a gente pode falar que é sustentável o processo. Então, como tem toda essa normatização no processo, então as leis brasileiras também foram criadas nesse sentido. Só que o pessoal não está lendo, não está respeitando, e não está se aproveitando desse processo. E com isso, todo mundo reclama, dizendo que o custo do Brasil é caro, um monte de coisa, e nós sempre comentamos, não é o custo do Brasil que é caro. A ignorância custa caro, que eu falo. Só para ter uma ideia do processo, de o que está se perdendo aqui, por não saber utilizar a questão de responsabilidade socioambiental e as leis, as normas existentes sobre isso, o estado de Amazonas aqui, né, somente considerando a Zona Franca de Manaus, não estamos falando do Amazonas inteiro, só do distrito industrial daqui da região aqui, no ano de 2020, as empresas daqui, nós estamos falando de 2020, pagaram 4 bilhões e 200 milhões de imposto de renda a mais, que era para ficar para a sociedade local aqui, e não pegaram. O que está acontecendo? Então, na verdade, quando tem essa somatória de normas e legislações que não estão sendo utilizadas no processo, o efeito cascata de prejuízo social na comunidade é enorme no processo. E o pessoal chora, reclama, que o custo do Brasil é caro, um monte de coisa, e, no entanto, está pagando 4 bilhões e 200 milhões de impostos ainda a mais sendo jogado fora no processo. Então, esse é o grande questionamento. Tá? Olá. Professor, essa sua colocação me chama a atenção, porque a Zona Franca de Manaus, quando criada em 66, ela estabelecia uma série de normas e regras, né? E lá dizia que, em um determinado tempo, a Zona Franca deveria caminhar com as suas próprias pernas. Isso. Pois bem, hoje nós estamos em 2024 e nada mudou. E, evidentemente, chegar em 2030, eles não vão estar buscando esse... Então, quando você fala de uma perda desse nível, dessa natureza, eis o motivo pelo qual nós estamos no polo industrial de Manaus, mas nós levamos em consideração o legado da Zona Franca de Manaus. Para nós, amazonenses, é zero. Não temos saúde, transporte. Não só mais ou isso, menos isso o resultado não só dessa isso, falta de conhecimento? E não é só isso, não. O risco enorme que se corre aqui é uma coisa surpreendente, o pessoal não sabe. A questão da Zona Franca de Manaus tinha uma das obrigatoriedades, índice nacionalização dos produtos fabricados aqui, que também não se falou mais nada, não se obedeceu esse processo. O prazo da Zona Franca de Manaus tem prazo determinado no processo, que é o acordo da Organização Mundial do Comércio estabeleceu que em vários países no mundo inteiro criaram zonas francas. E já era para ter acabado.
né? Eles conseguiram prorrogar, negociar, tal. Com a prorrogação, em vez de resolver a situação para poder procurar novos modelos econômicos no processo, simplesmente acomodaram, ficaram na zona de conforto. E vai piorar a situação. Como isso está sendo observado pela Organização Mundial do Comércio, né, a inércia desse processo, o que está sendo proposto? Né, que a partir de determinados prazos que vai ser dado pela Organização Mundial do Comércio, se a Zona Franca de Manaus e outras zonas francas que existem, se não se enquadrar nesse procedimento, todo produto brasileiro exportado vai ser sobretaxado. Então, essa é a ameaça que a Organização Mundial do Comércio já fez para cá. E aí tem uma grande mobilização das empresas da região sul-sudeste que exportam, poderiam ser sobretaxadas em prol do benefício da Zona Franca de Manaus. Então, os próprios empresários brasileiros não querem isso. Então, a pressão do processo da retirada do subsídio na Zona Franca de Manaus, não só uma pressão internacional, mas vai ter pressão nacional aqui dentro. E muitas empresas, para não ficar nesse gangorra desse processo, vão sair daqui e vão para outras regiões, em outros estados no Brasil, porque a logística do processo aqui está saindo caro e está ficando quase que impossível o processo. Vamos lá. Professor, então os defensores da Zona Franca de Manaus, quando eles vão para a televisão brigar pela Zona Franca, é justo. Eu também, como amazônida, eu quero, evidentemente, o progresso levado pela Zona Franca. Mas defender um modelo já ultrapassado é um verdadeiro escárnio, né? Porque, por exemplo, eu sei que quando a Zona Franca de Manaus foi criada, havia em torno de 11 países que tinham a mesma filosofia de trabalho da Zona Franca de Manaus. E esses 11 países que existiam, hoje não existem mais. Só nós permanecemos com esse modelo. E ninguém diz isso, né? E aí vem aquela pergunta, mas a que ponto? Nós somos um gênio, esse modelo é correto, ou nós estamos atendendo a uma minoria que usa desse artifício em detrimento da defesa da Zona Franca, que, na verdade, nos levam a isso, dentro desse processo de encaminhamento através das pressões internacionais. É por aí mesmo o raciocínio, professor? E não só isso, vai ter pressão interna brasileira. Empresas brasileiras que estão na região sul-sudeste, que não tiveram benefício em relação ao subsídio oferecido aqui, eles vão ter que pagar essa conta das mazelas que foram feitas aqui. Então, isso vai fazer com que, internamente, a Federação das Indústrias, o pessoal vai começar a se mobilizar, os sindicatos, um monte de coisa, para que saia embora, para não ficar nesse risco desse processo. Então, isso vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade. Muitas empresas, quando querem se instalar aqui, ficam encantadas com a questão da Zona Franca, o subsídio que vai ter, um monte de coisa, mas quando ele começa a colocar no papel os custos adicionais de logística, principalmente, a questão de mão de obra que tem que ser preparado, a questão de tecnologia que não tem centro tecnológico para o processo, depende de tudo da região sul-sudeste no processo. Então, quando eles fazem essa conta, eles viram as costas e tchau, e vão embora. A primeira empresa que fez isso no passado, umas décadas atrás, foi uma empresa chamada LG. A LG estava aqui, mas quando ela fez a conta, um monte de coisa, falou tchau, foi embora para Taubaté, em São Paulo. Para ela, o mercado está lá, entendeu? Então, imagina quanto de transporte e de logística ele ia gastar e lá deixaria de gastar isso. E tinha que ter mão de obra suficiente lá. Então, acabou indo embora daqui. Assim por diante, várias empresas daqui, mesmo não querendo admiti-lo, já está no planejamento de muitas empresas daqui, instalado aqui, já uma perninha lá para o outro lado aqui para garantir o outro lado do processo. E está acontecendo isso. E a sociedade civil está vivendo num marasmo sem saber o que está acontecendo com isso. O processo é que
A própria concepção que foi feita no Brasil de distrito industrial, como foi adotado no Brasil, o modelo já nasceu errado. Na década de 60, todo o mundo inteiro não se usava mais esse modelo. E o Brasil adotou o modelo como se fosse um grande exemplo no processo, e aí criou todo o marasmo do processo e não permite fazer outros tipos de situações. Então, a instalação física, o conceito empresarial do processo, totalmente equivocado. E aí, né, acabou tendo um problema sério e vai continuar uma situação pior ainda. Tá bem? Uma das situações interessantes que aconteceu conosco, quando o governador daqui do estado de Amazonas me fez um convite para que fizesse a inauguração do CBA, no Centro de Biotecnologia da Amazônia, né? E aí, todo orgulhoso, vem cá, vamos lá na inauguração, que você vai ver agora que o Brasil vai entrar em biotecnologia, não sei o quê, tá, tudo bem, né? E eu vim no evento aqui. Aí eu soprei no ouvido do governador assim, só uma coisa, governador, o senhor não errou de tecnologia, não? Você está num parque de eletroeletrônico, você vai inaugurar um centro de biotecnologia? O que você tem de empresa de biotecnologia aqui no estado do Amazonas? Palavra do governador na época. Eles mandaram fazer, eu fiz. Está aí até hoje. Não tá? Um elefante branco. É um tipo de dinheiro que gastou para nada. E nada, não tem nenhum centro de tecnologia para a área de eletroeletrônica. Como você quer desenvolver? Entendeu? Então, nunca saiu um projeto patenteado, né? Não sai nada, não vai sair nunca. Entendeu? Está usando mão de obra barata para fazer a montagem, só isso. É mão de obra, usar mão de obra escravo, na verdade, mais nada. Não adicionou nada em tecnologia nem nada. E a economia do Estado está numa bolha no processo. Se essa bolha estourar, tudo, acaba tudo. Tudo bem? Professor, então fica muito claro, por exemplo, quando há uma mudança nas alíquotas do IPI, do ICMS, o pessoal fala, não, mas olha, o sul do país baixou a alíquota do IPI, do ICMS, vai acabar com a Zona Franca. Na verdade, o benefício que daria para esta compensação, nós não utilizamos. Não estamos utilizando. E aí gera esse desconforto e essa polêmica, essa celeuma toda, é isso? Foi feita toda uma normatização, leis aqui, criou-se o Fundo Amazônia, criou-se uma série de programas aqui para poder incentivar, estruturar melhor, preparar o pessoal, só que nada disso foi feito. Foi feita a academia, universidades estaduais, federais, particulares, vieram para cá para poder cumprir uma série de obrigações no processo. Só que é o seguinte, cadê o centro de tecnologia? Não tendo centro de tecnologia, não dá para fazer nada. Não adianta nada a academia estar lá, as universidades, as faculdades estão aí, só que não tem nem laboratório para isso. Então, muitas aulas que é dado hoje, que deveria ter laboratório de ponta, para que esse laboratório atendesse não só a academia, mas as empresas daqui no processo, para que pudesse ter acesso tecnológico, nada existe. Então, não tem nem laboratório para isso. Então não dá para fazer nada. Então é uma coisa incompreendível, né? É uma situação que um virou as costas para o outro. Então a academia virou as costas com o setor produtivo, que por sua vez virou a costa para o sindicato de trabalhadores. Trabalhadores é simplesmente fornecimento de mão de obra no processo barato, mas nada no processo foi feito. Então não se conversa em relação a isso. Então, quando saiu esse decreto de sustentabilidade, foi exatamente para poder quebrar essa aresta no processo, para que haja interface entre a academia. Então, eu tenho aqui com isso as associações aqui, eu tenho o setor governamental, eu tenho o setor do segmento empresarial. Então, o trabalho dessas associações é fazer essa interface com os dois segmentos aqui. Que tipo de ação que as associações daqui da região podem fazer para as empresas para que isso aqui tenha redução de custo operacional dela de produção, que ganhe competitividade no processo,
assim como que tipo de legislações, leis aqui, que o governo estadual, municipal, federal tem que fazer para que haja essa sobrevida entre os dois aqui no processo aqui. E nesse mecanismo aqui, ainda teria como base do processo aqui a academia. Então, a academia, que são as faculdades e universidades aqui, deveriam dar suporte e capacitação para que pudesse fazer essa interface no processo. Isso não foi feito em nada. Professor, simplesmente cada um virou as costas para um canto e se for. Essa sua colocação me leva ao seguinte pensamento. Olha, se você tem governo, iniciativa privada e uma associação que tem que contar com o apoio da academia, está aí o motivo pelo qual nós, na região mais importante do planeta, não temos uma associação que haja um reconhecimento internacional. Exatamente. E aí eu fico triste, porque eu, outro dia, chegando em São Paulo, em Guarulhos, eu fui abordado por 2 pesquisadoras do Greenpeace. Eu falei, meu Deus, Greenpeace, né? Uma organização internacional que ganha o dinheiro a rodo, usando a palavra Amazônia, né? E que aqui não bota um único dólar, e nós, amazônidas, chupando o dedo, por conta disso. Exatamente. Então, o que acontece, né? Quando foi criado o decreto de sustentabilidade, foi nesse sentido, para que criem em cada localidade, na sua economia local, nas suas realidades locais no processo, sistema no qual pudesse estar fazendo ganha-ganha. Como é que o empresário pode ganhar, como é que o governo pode ganhar, como é que a comunidade seja beneficiada no processo. Então, esse procedimento foi a ideia do decreto no processo, e as resoluções do balanço socioambiental são nesse sentido, de como demonstrar que uma empresa esteja atuando de uma forma correta, da maneira que obedeça às leis do Brasil, assim como as recomendações técnicas de produção, uma série de atividades. Nós tivemos recentemente uma reunião, por exemplo, aqui em Manaus, com um trabalho que está sendo feito através do SEBRAE, a questão de um café da manhã, e está se discutindo a questão do polo de gás e petróleo daqui da Amazônia no processo. Né? Então, são pequenas e médias empresas que estão tendo que se preparar para se atualizar, certificá-los, para que com isso possam ser fornecedores de grandes companhias, que as grandes companhias exigem que apresente uma série de certificados das empresas. E um coitado de um empresário de pequeno e médio porte, quantas empresas aqui têm certificado ISO 9000? Quantas empresas têm certificado de 14000? Então, são pouquíssimas empresas que têm aqui. Então, se não houver uma capacitação, uma estruturação das empresas daqui, da região amazônica no processo, nunca vai poder ser fornecedor de grandes empresas. Então, as grandes empresas que estão fora, que já estão acostumadas com esse tipo de certificação, vai acabar sambarcando o serviço de vocês, e as empresas daqui vai servir simplesmente de mão de obra barata outra vez. E com isso, quem vai ganhar dinheiro são as empresas que vão vir de fora para cá. E se não preparar as empresas aqui dentro no processo, vai simplesmente ficar chupando o dedo. Então, a proposta nossa foi exatamente isso: criar uma associação como Centro de Tecnologia de Gás e Petróleo com as empresas daqui, e essas empresas fazerem os acordos. Tipo assim, vamos supor que eu tenho uma empresa qualquer aqui e eu quero buscar o certificado ISO 9000. Se é uma empresa que só, quando vai fazer um orçamento sobre isso, a certificação vai custar entre 50 mil até 250 mil reais, é o custo de uma certificação de uma empresa no processo. Agora, se eu pego 1, 2, 3, eu pego aqui 20, 30 empresas aqui, 20 empresas aqui no processo, eu posso fazer um pacote de negociação aqui para que possa certificar todas elas de uma vez. Então, meu custo cai, né? Violentamente. E todos eles vão estar falando a mesma linguagem no processo. E com isso, esse custo desse processo aqui não precisa ser dessas empresas.
Se eu tenho uma associação para isso, existe em cada estado brasileiro o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado, que é um dinheiro que é do banco que operam aqui no estado de vocês, que é obrigado a depositar fundo perdido lá. Assim como vocês podem recorrer ao Fundo da Amazônia, assim como vocês podem recorrer ao patrocínio das grandes empresas. Então, uma Petrobras da vida aqui, que tem interesse nesses terceiros aqui, ele pode colocar a renúncia fiscal dele na associação e custear esse processo para vocês gratuitamente. Por que não fazem isso? Não adianta ir no café da manhã, tomar café, eu faço isso, faço aquilo, tá bom, mas vamos discutir certificação? Quem está certificado? Entendeu? Ninguém. Então, com isso, se a gente não tiver essa cultura, não tiver essa visão e não mostrar que existe toda a legislação no processo, e quando o Petrobras está bancando esse custo aqui, existe uma lei federal que me fala o seguinte, que esse valor que está sendo doado para custear esse mecanismo aqui, para essa empresa, renúncia fiscal dedutível do imposto de renda da empresa. Então, a empresa, na verdade, não está botando o dinheiro do bolso dela para isso, não. Está pegando o dinheiro do imposto de renda do governo federal, passar para a associação para treinar e capacitar esse grupo de empresas para que tenham empresas certificadas de uma forma uniforme, com um volume maior das pessoas e com uma diversificação de atividades, permitindo com que, nesse processo, haja uma integração entre diversas atividades. Então, não é simplesmente para reduzir o custo da certificação, mas sim para poder fazer a interação das atividades entre diversos tipos de empresas. E isso não está sendo discutido, né? Então, nós propomos esse tipo de trabalho. O Marcos Bustramonte foi o que levou a ideia para o pessoal, para ver se o pessoal acorda, para poder ver se consegue trabalhar de uma forma mais coerente. Se é sindicato trabalhador, se é patronal, se é associação de empresas, não interessa. Tem uma lei especial para isso. A legislação que dá fundamento a isso chama-se ICT, Lei de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação Social. Isso tem desde 2007, a última versão é 2016, e está colocado à disposição para isso, e o pessoal não se mobiliza para isso, né? Então, quando nós estamos falando de sustentabilidade, o assunto é muito mais complexo do que simplesmente fazer alguma ação de benemerência ou coisa parecida. E é um assunto técnico, eminentemente técnico. Tá? E vocês vão ser cobrados nisso. Por quê? Os produtos da Zona Franca de Manaus está saindo hoje aqui da região, não tem nenhuma planta industrial, por exemplo, de produção que atenda os requisitos mínimos da BNT. Aí já começa a grande dificuldade. Se o pessoal lesse a norma de contabilidade, a norma da BNT, um monte de coisa, saberia que as empresas, os galpões industriais que estão fazendo, mesmo que está sendo feito hoje, tá? E não só na década de 70, 60, não, tá? Não obedece pré-requisitos legais do ponto de vista ambiental. Vocês sabiam disso? E isso vai fazer com que todo produto que é produzido aqui tenha um passivo ambiental originário incalculável de vocês. Então, se uma mesma indústria, com o mesmo produto, seja feito em outro estado e que obedeça a todos os pré-requisitos ambientais, ele vai ter um custo de produção mais barato do que daqui, além disso, está com neutralização ambiental. Só para ter uma ideia do que nós estamos falando, tá? Um caso clássico isso. Eu tenho um chão aqui, então eu faço um galpão qualquer aqui. Então eu faço galpão, faço a calha aqui para coletar água da chuva e muitas vezes eu faço aqui uma cisterna aqui e falo que vou fazer o reaproveitamento, o reuso da água de chuva, não é isso? Já ouviram falar sobre isso, não é?
E todo mundo vai achar, oh, que bonito, está usando água da chuva, né, ambientalmente correto, não sei o quê, tal. Isso é a ideia que vocês acabam recebendo informação, não é isso? Só que do ponto de vista técnico, isso é maior sacanagem, maior malandragem, puro lei de Gerson, só para levar vantagem, por incrível que pareça. Tá? Por quê? Quando estou fazendo reuso dessa água aqui, eu estou deixando de pagar mais conta de água que eu precisaria para irrigar, lavar o chão, um monte de coisa no processo. Isso por quê? Quando está aqui a área construída, está impermeabilizado aqui. Aqui, quando tem a parte vegetal aqui no processo, quando cai água de chuva aqui, o que acontece? O excesso da água escorre aqui, forma, né, as corredeiras, um monte de coisa, mas uma parte dessa água infiltra aqui e forma aqui embaixo o que é chamado de lençol freático, não é isso? Tá, então, essa área aqui, todinha aqui, houve uma impermeabilização dessa área aqui, ó. Então, quando você fez o reuso da água aqui no processo aqui, você economizou a conta de luz da água aqui, mas você não devolveu nenhum milímetro para baixo. Então, você tem um passivo ambiental que nasceu disso. Então, tem que pegar a metragem quadrada da área versus índice pluviométrico, tem a mapa de pluviometria, vai dar X metros cúbicos de água aqui, que deveria ser contribuído, que não foi feito sobre isso, versus índice de absorção do solo, a sondagem vai aparecer que tipo de solo que é, e aqui vai resultar 1 metro cúbico de água que deixou de contribuir aqui, não foi? Então, eu preciso multiplicar isso aqui por valor da água no processo aqui, isso vai dar seu passivo ambiental e você vai ter que neutralizar em algum lugar, de alguma forma. Agora, se eu soubesse fazer o processo aqui, bastava fazer nessa caixa de absorção e retenção da água, que eu possa fazer com que haja tubo de penetração da água. Isso é, eu faço com que a água daqui, da água da chuva, caiu na caixa, eu devolvo a água aqui, e quando saturou, ela enche essa caixa e eu reuso no processo. Então, com isso, estou evitando que haja erosão aqui, e essa água que poderia estar provocando erosão, estou reaproveitando no processo. Se você fizer isso, em vez de ser passivo ambiental, é crédito ambiental a seu favor. Então, pequena ação, um pequeno projeto, uma pequena decisão técnica no processo, você vai levar um prejuízo ambiental enorme de uma indústria. Imagina os galpões industriais que tem hoje aqui, o tamanho delas e quanto de água que está deixando de contribuir no subsolo. Professor, é muito comum se ouvir falar na questão de crédito. Aí você está falando aí crédito ambiental. Muitos chamam de crédito de carbono. E aí todo mundo acha que tem um pedaço de floresta que quer vender lá o crédito de carbono. Só que ninguém fala do passivo, né? Não, não existe. Na floresta não dá crédito de carbono. Pois é, mas se vende aí de que, olha, eu tenho terras e eu posso vender crédito de carbono. E tem gente fazendo rolo, comprando crédito de carbono e vendendo crédito de carbono para os mais babaca ainda que compra uma coisa que não existe no processo. Por que motivo? A floresta nativa, tropical, subtropical, tem uma característica totalmente diferente do hemisfério norte. Isso é, nós não temos o inverno que tem na região norte do hemisfério norte. No hemisfério norte, quando dá o inverno, as folhas das árvores caem, não é isso? E ela não entra em decomposição, é queimado pelo frio. Então ele carboniza pelo frio. Na região tropical, semitropical, caem as folhas e entram em decomposição no chão. Então, na decomposição, solta o gás metano, que é mais nocivo que o CO2. E a planta você conheceu na escola que tem um negócio chamado o quê? Fotossíntese. De manhã opera de uma forma e à noite de outra. Então, quando faz a medição, não há nenhum tipo de crédito de carbono.
O que existe é créditos ambientais. O que é isso? Porque ao manter a folha embaixo, ela mantém a umidade no solo, não é isso? Então, mantém a umidade e é produtor de água. Ao mesmo tempo que mantém isso, tem a microbiologia embaixo. Então, todos os bichinhos, minhoquinhas da vida, verme da vida, está tudo vivo lá dentro. Lá. Então, isso cria uma cadeia alimentar da fauna e da flora brasileira. Entendeu bem? Então, a área ambiental, normalmente nativa, dá créditos ambientais, mas não crédito de carbono. Agora, a comercialização desse processo de crédito de carbono no Brasil, a lei está pronta, ela está no Congresso Nacional, está no Senado, a qualquer momento vai ser aprovado o processo. Então, se a gente não se preparar nesse mecanismo, vai vir outras pessoas de outros estados, de outros países aqui no processo, vai querer trabalhar com isso para ganhar um din-din nas costas de vocês outra vez. Então, tem necessidade de fazer esse cuidado desse mecanismo. E essas empresas que estão com essas situações aqui vão ter que neutralizar isso. Só que, olha bem, ó, se eu tenho uma indústria aqui, já está feito aqui o modelo tradicional, eu quero fazer post-absorção, isso vai ter um custo de obra civil, não tem? Tá. Agora, se eu tenho uma associação ambiental no processo aqui, eu posso fazer com que a empresa doe um valor como renúncia fiscal, com esse valor que vai deduzir do imposto de renda, e com isso eu faça a obra de neutralização para que possa neutralizar os créditos ambientais. Então, na verdade, a empresa pode simplesmente não gastar nada. Tem receita no processo. Então, o que acontece hoje é que a falta do conhecimento de toda a normatização, do que se fala em sustentabilidade, o equívoco que existe sobre a má informação disso vai fazer com que as empresas gastem mais dinheiro, percam a competitividade e, ao mesmo tempo, a tendência dessas empresas é acabar falindo e acaba não tendo mais sobrevida nisso. Agora, a grande virada desse processo está na mão da sociedade. Então, se a sociedade civil, né, se fala organizada, essas associações aqui não tiverem a coragem de fazer com que haja essa mudança no processo, né, não adianta meter culpa na empresa ou no governo só. Então, são todos solidários nesse processo. E o maior prejudicado são cada um de vocês. Então, daí a necessidade de fazer com que haja um entendimento desse mecanismo para mostrar que vocês aqui no processo são os maiores protagonistas e poderiam ser os maiores vendedores de créditos ambientais do Brasil, do mundo, inclusive. E, no entanto, simplesmente, se não tiver essa visão, vão ficar atrelados a um pedinte convencional no processo. Então, daí não adianta querer meter o pau na região da Zona Franca de Manaus, coisa parecida, porque se não tiver esse tipo de iniciativa, tanto da parte sindicato trabalhadores, que é principalmente um ponto-chave do processo, assim como no setor empresarial, prestadores de serviços, que se não começarem a mobilizar cada uma nos seus conselhos profissionais e não começar a fazer a discussão sobre isso, dos modelos alternativos que existem, o mundo inteiro está aplicando esse processo. Se nós não pensarmos nisso, não tem como viabilizar. Tá? Um dos modelos da discussão da sustentabilidade é que, através desse modelo, você pode criar modelos econômicos completamente diferentes. Tá? Uma coisa bem simples, que parece uma coisa que não tem nada a ver com sustentabilidade, mas se trata de finanças, então é sustentabilidade no processo. Existem vários modelos de produção no mundo inteiro já sendo feito, e o Brasil não acordou. Né? Isso é, o nível de formação dos profissionais brasileiros é tão baixo e tão ruim no processo que não tem a capacidade de enxergar o que está acontecendo lá fora. Hoje tem uma ferramenta chamada internet que está aberta no mundo inteiro. E não importa se a linguagem está em francês, alemão, japonês, chinês, o que for, se você pegar no ícone da Google, tem um negócio chamado tradutor. A gente traduz direto no processo, então não tem desculpa. O que está faltando é o conhecimento dessas novas técnicas de trabalho que vem há séculos sendo feito. Então, o caso clássico daqui, por exemplo,
do distrito industrial, tá? Vamos pegar um caso clássico assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma avenida aqui qualquer, e aí eu tenho uma rua, e aqui eu tenho várias indústrias instaladas aqui, ó, tá? Não é isso que existe em muitos lugares, né? Tá, e cada um por si, não é isso? Tá. Então, esse é o condomínio, o distrito industrial tradicional. Aí cada um tem a sua portaria, tem um galpão de produção, tem um escritóriozinho aqui, cada um tem a sua portariazinha individual aqui, e cada um tem que contratar uma empresa de ônibus para trazer funcionário para cá, para cá, para cá, cada um tem que fazer o seu.